Regional de Praia Grande. Nosso trabalho é composto por Luciane, a Mônica e o André. Nosso tema é Sociolinguística e Dialetologia. Nosso presente trabalho visa conceituar sobre as definições da sociolinguística e da dialetologia. A sociolinguística é a disciplina da ciência científica que estuda a relação entre a sociedade e a linguagem. Já a dialetologia mostra que existem diferentes modos de falar, geograficamente, uma mesma palavra. Sociolinguística é definida como o estudo da variação da língua. O objetivo da sociolinguística é destacado pela relevância do fato que ocorre quando as línguas ou os dialetos entram em contato. Esses encontros de variações linguísticas podem revelar, além de empréstimos, interferências, atitudes sociolinguísticas e preconceitos linguísticos. Um exemplo aqui da sociolinguística, que é a sociolinguística, a relação entre a linguagem e a sociedade. Elas estão interligadas, Dialetologia. O estudo científico dos dialetos linguísticos faz parte da sociolinguística, que estuda as variações idiomáticas baseadas primeiramente na distribuição geográfica e suas características associadas. A dialetologia é uma ciência responsável pelos estudos dos falares de uma dada comunidade. O dialeto são palavras que são faladas e escritas de formas diferentes de uma região para região. Por exemplo, os dialetos são variáveis em modos secundários e derivativos de falar de uma mesma língua, de acordo com as diferenças linguísticas regionais ou nacionais das comunidades usuárias do mesmo idioma. Aqui, segundo o autor Dino Prete, a maneira de falar de cada indivíduo estão distribuídas em 3 espécies: geográficas ou diatópicas, baseadas na oposição entre a linguagem de pessoas que vivem na zona urbana e de pessoas que são oriundas do meio rural que vão para a zona urbana. Existe geograficamente, elas são bem diferentes. Sociocultural ou diastráticas, são influenciadas por fatores ligados ao falante, tais como sexo, idade, profissão, posição social, grau de escolaridade e a classe econômica. Contextuais ou diafásicas, são os níveis de fala dos indivíduos, tanto formal ou coloquial. Aqui um exemplo de dialeto. No Rio Grande do Sul, quando vamos para a padaria, o pão mais solicitado no Rio Grande do Sul é o cacetinho. Em Santa Catarina, nós aqui ainda pegamos uma parte do Rio Grande, chamamos de cacetinho. Mas lá mais para a capital, lá se chama pão de trigo. Pão francês em Minas Gerais e pão de sal em São Paulo. Então, isso são formas de falar de uma mesma palavra, de uma mesma produto, no caso, em vários, geograficamente. Ali, só complementando ali, em resumo, a dialetologia propõe-se investigar os aspectos variáveis do sistema linguístico, principalmente o que dizem respeito à variação geográfica. E bem antes das pesquisas sociolinguísticas, ela se preocupava em demonstrar que a língua é um sistema variável, devido a fatores diastrásticos, diafásicos e diatópicos, assumindo que tais variações podem determinar a mudança de uma língua. A dialetologia e a sociolinguística são bem próximas, tornando-se às vezes difícil de se distinguir uma das outras. Os artigos que nós escolhemos, Então, os 2 artigos são a linguística, a variação e mudança linguística, panorama e perspectivas da sociolinguística variacionista.
de Ana Cristina Belmongo Salomão. E o outro, né, Panorâmica dos Estudos Dialetais e Geolinguísticos no Brasil, de Maria Silvana Militão de Alencar. Bom, o artigo de Maria Silvana, que é o Panorama dos Estudos Dialetais e Geolinguísticos no Brasil, mostra o avanço das pesquisas dos dialetos, né, e a geolinguística no Brasil, as quais buscam ampliar o conhecimento, né, da língua portuguesa e a história, a história da nossa língua. Essas pesquisas são de fundamental importância para, além de conhecermos a história da nossa língua materna, compreendermos a importância das variações linguísticas. E como professores, eu acho a importância para nós é maior ainda, porque os alunos chegam com essa variação na sala de aula. E a gente tem que saber respeitar e trabalhar com essas diferenças. O artigo traz a definição de geografia linguística, que também pode ser chamada de geolinguística, tá? Que se refere à representação de dialetos em mapas e constitui o atlas linguístico. Segundo a Maria de Alencar, a dialetologia e a sociolinguística são muito próximas, são duas áreas muito próximas que tornam difícil distinguir uma da outra. Elas estudam, basicamente, né, a variação linguística e o que define a diferença que tem, muitas vezes, é no objetivo delas, em alguns objetivos, e nem nos métodos ou na metodologia utilizada não se diferencia. Tá? Aí dá uma confusão, né, entre saber até onde que se estuda, os conteúdos que se estuda a sociolinguística e os conteúdos que a dialetologia estuda. E o início da dialetologia no Brasil se deu com o estudo de Visconde de Pedra Branca, em 1826. E em 1920, a publicação do dialeto caipira, de Amadeu Amaral. Com esse estudo do dialeto caipira, apareceu o desejo de se estudar as variantes linguísticas, variantes linguísticas do Brasil, os vários dialetos. E o desejo de caracterizar em um atlas linguístico. Esse desejo se teve por algum tempo, mas o atlas linguístico no Brasil só se formou em forma de lei em 1952. O outro artigo, que a variação e mudança linguística, panorama e perspectivas sociolinguísticas variacionistas no Brasil, tem por objetivo mostrar a corrente variacionista e o conceito e a metodologia que ela trabalha. Então, a sociolinguística tem como objetivo o estudo da variante linguística através de pesquisas. Os pesquisadores registram essas pesquisas e descrevem e analisam essas as diferentes falares. Interessante que essa pesquisa, assim, tá? Eles escolhem um grupo, né? Independente do sexo, a idade, eles escolhem um grupo, eles buscam fazer um contato maior com esse grupo para que a pessoa não se sinta constrangida em falar e cuide no que fala, porque eles buscam justamente aquela linguagem do cotidiano, do nosso dia a dia, e que só a gente fala depois que conhece a pessoa mais a fundo. A sociolinguística variacionista analisa os efeitos dos fatores sociais sobre as estruturas linguísticas e tem como principal estudioso William Laborde. Esse artigo também cita as diversas pesquisas
que estão sendo realizadas no Brasil sobre as variações linguísticas. Então, assim, todos os dois chamou a atenção porque eles tratam da variação linguística no Brasil. E os estudos que estão sendo feitos, depois que surgiu a ideia desse Atlas, né, o ALIB, que é o Atlas Linguístico do Brasil, surgiu o interesse de começar a formá-lo, porque como o Brasil é uma extensão muito grande, não dá para se formar com um grupo só. Então foi separado, cada região tem vários pesquisadores, vários trabalhos, eles fazem e depois a finalidade é juntá-los, todos para formar o Atlas do Brasil, do Linguístico do Brasil. Aí, com esse Atlas, nós temos a nossa identidade linguística, ou seja, nós conseguimos mostrar quais são os dialetos da língua portuguesa brasileira, que é diferente da língua portuguesa de Portugal, e que, para todas as duas pesquisas, eles colocam como se fossem dois dialetos diferentes da mesma língua. Não são duas línguas diferentes para eles, é a mesma língua que tem variantes em função da influência que se teve. Né? Bom, e esse ALIB, que é como é que diz o nome? É a abreviação, né, de Atlas Linguístico do Brasil, que visa descrever a linguística do Brasil, as suas variantes, né? Ele que, a partir dele, que se alavancou inúmeras pesquisas aqui. Então, nós temos pesquisa desde o Nordeste do Brasil até o Sul do Brasil. E muitos deles são feitas juntando várias universidades, né, e vários coordenadores. Então, não é uma coisa daqui. Onde é que para? É só no vermelho De novo?